Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Maurício Leila, a gente vai fazer o fechamento da semana agora às 5 horas da tarde de sexta-feira e aproveitando também para comentar um pouco do que se passou nessa última semana também, que foi uma semana bem especial para a RB4. A gente acabou de concluir a semana RB4 Investimentos, onde a gente deu uma série de aulas muito boas para os investidores, para pessoas que querem começar a investir. E tudo isso está gravado, está nas nossas mídias sociais, então estão todos convidados para assistirem. Falando um pouquinho sobre cada uma. Na segunda-feira, eu dei aula sobre mercado financeiro e economia. Na terça-feira, a gente teve o Eduardo falando sobre Bolsa de Valores. Na quarta-feira, a Fernanda falando sobre criptomoedas. E na quinta, o Rafa, que é o nosso grande representante aqui do fechamento da semana, falando sobre como montar uma carteira. Então, isso é um resumo importante da nossa semana. Eu quero aproveitar agora e comentar um pouquinho dos dados da economia, de como que a semana fechou e o nosso dia da Bolsa de hoje, tá? Primeiramente, a Bolsa ela fechou um pouquinho em queda hoje, tá? Seguindo os mercados internacionais. E a gente viu que, de forma geral, no mês ela foi positiva, na semana um pouco negativa, mas ela continua numa pegada um pouco mais lateralizada, talvez não de subidas tão fortes, a não ser que a gente perceba alguma mudança na nossa política macroeconômica ou até mesmo no nosso Congresso. Então, algo que é muito importante para a gente monitorar é o andamento das reformas, que inclusive já foi falado aqui nas últimas semanas, e a gente está começando a ver alguns ventos positivos, né? Depois de tanta bagunça no Congresso com relação à questão do orçamento, que emperrou várias pautas importantes, a gente está começando a ver hoje os leilões da SEDAI, da Companhia de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, que até agora, pelo que eu vi, arrecadou 22 bilhões de reais. Então, aparentemente foi um grande sucesso. Isso pode trazer um alívio muito grande para pessoas que não têm acesso a saneamento de qualidade. Isso com certeza vai trazer uma melhor qualidade para todos os cidadãos daquelas regiões. E fora que traz um alívio fiscal muito grande para o Rio de Janeiro, que é um dos nossos estados que mais sofreram e mais sofrem há anos, tá? Queria falar também um pouquinho sobre o CDI. Nesse mês ele deve estar se aproximando em torno de 0,20% ao mês. Parece pouco, e ainda é, né? Só que ao mesmo tempo a gente sabe que durante muitos meses ele ficou na casa de 2%, a Selic, que é a taxa básica de juros, ao ano, e rendendo CDI em torno de 0,15%. E agora já voltou a aumentar. E na semana que vem vai ter um novo Copom, que eles vão decidir novamente sobre a nova taxa de juros e muito provavelmente vão subir de 2,75% ao ano para algo na casa de 3,25%, 3,5% e continuar nessa pegada de subida de juros até chegar na casa dos 4,5%, 5%, 6%, que é mais ou menos o que a gente entende que é um nível mais justo para dar uma tranquilidade no dólar, dar uma tranquilidade na inflação aqui no Brasil. Tá? O dólar, no mês, ele veio em queda. Ele saiu da casa de 5,65, alguma coisa assim, para a casa dos 5,45. Ontem bateu a mínima de 5,35, mais ou menos, e hoje voltou a aumentar um pouquinho, seguindo o movimento internacional de mais força para o dólar, tá? Mas, de toda forma, a gente começa a ver algum tipo de respiro, né? Então, essas são as principais novidades econômicas desse dia, tá? Algo que eu queria trazer para vocês também é que se a gente vir a ter no Brasil reformas tributárias e administrativas, o que ainda não é algo tão esperado pelo mercado, tá? A verdade é que a gente ainda tem muita cautela, os analistas políticos, porque esse ano já está quase na metade, o ano que vem é ano de eleição, então a gente tem dúvidas do quanto que é possível de subir essas reformas, de passarem, mas a gente está começando a ver algum avanço. Quem sabe, se isso acontece, a Bolsa pode voltar a subir para 130, 135 mil pontos ou mais, porque isso traria um alívio fiscal e um alívio na parte micro também do Brasil, para trazer mais produtividade para o nosso país muito grande, tá? Falando um pouquinho também, já falamos sobre o SEDAI, queria falar um pouquinho sobre a Covid. Ela, realmente essa semana a gente bateu a marca de 400 mil óbitos, que é uma marca muito triste.
Teve até pronunciamento do Bolsonaro na televisão, que é algo, né, adequado para esse momento, mas infelizmente a gente está vendo um movimento de Covid muito triste, né? Há muitos meses, desde o ano passado, a gente não conseguiu combater isso direito. A boa notícia é que já tem mais de 35 milhões de vacinados no país, seja da primeira dose ou da segunda, mas a gente já vê um grande movimento de pessoas vacinadas, tá? Isso acaba trazendo um pouco de alívio em número de vidas. E falando um pouquinho de Estados Unidos, a gente está vendo fortes resultados das empresas de tecnologia, ao mesmo tempo a bolsa cedendo um pouquinho frente às máximas. E a razão para isso talvez seja porque já tem algum medo lá nos Estados Unidos de aumento de inflação, que pode trazer algum tipo de preocupação para o aumento de juros no futuro. Isso daqui pode ser algo complicado e por isso as bolsas ainda não estão tanto em euforia mesmo com esses resultados acima do esperado, tá? Ritmo de vacinação global preocupa um pouco também. A gente vê países como a Índia sofrendo bastante, como o Brasil, então a gente tem que ver agora como que vai ser isso daqui para frente, tá? E a gente viu também o pacote do Biden sendo aprovado com mais de 2 trilhões de dólares. Isso pode trazer uma grande preocupação para o aumento de juros, tá? Por enquanto, os juros de 10 anos nos Estados Unidos, que é aquilo que a gente mais acompanha, ele está mais ou menos estável do mês passado para esse. Veio subindo forte, mas se ele ficar um pouco estável, sobe um pouquinho, vai com calma, isso é algo que tende a não trazer uma grande preocupação no mercado, tá? E agora eu queria falar um pouquinho das nossas ações comerciais aqui em termos de investimentos. Por exemplo, a gente falou bastante de uma campanha de NTNB longa, que a gente deu uma paradinha na campanha, mas ainda tem oportunidade, agora que voltou a ter um pequeno estresse nos juros futuros, então acho que vale a pena a gente acompanhar, ainda tem bastante oportunidade aqui, então converse com o seu assessor aqui na RB4 para a gente tentar pegar um juros mais longo, protegido da inflação mais alto, tá? Eu acredito que dá para a gente aproveitar um movimento desse. Queria também falar um pouquinho de pré-fixadas, que a gente veio trabalhando mais forte esse mês com a abertura dos juros. Juros, quando eu falo, é juros futuros, não esse de agora, que é 2,75. A previsão de juros já é bem mais alta para frente, com isso a gente consegue pegar taxas pré-fixadas mais elevadas e dessa forma prover para o investidor uma taxa que dificilmente ele teria daqui um ano, 2 anos. A gente não acha que os juros vão subir tanto assim quanto o mercado está pedindo de prêmio. Então a gente percebe algum tipo de prêmio aqui para o investidor poder ganhar. Talvez algo na casa de 8, 9, 10% ao ano e que pode ser interessante para uma partezinha da carteira. Sempre lembrando que a gente gosta de fazer preço médio para não estressar totalmente o investidor, por exemplo. Imagina que o investidor chega com todo o dinheiro de uma só vez. Ele acaba não aproveitando outras oportunidades quando o mercado estressa novamente. Então vamos aos pouquinhos, é uma oportunidade. Tá? Falando um pouquinho de fundos imobiliários, a gente está vendo algumas oportunidades interessantes para o próximo mês. Acho que vale a pena para os investidores acompanharem algumas das ofertas que a gente vai disponibilizar. Tem ativos com bons prêmios e isso é algo que a gente vem falando há algum tempo, porque com a subida dos juros, alguns fundos imobiliários tendem a sofrer um pouco mais. Porém, não quer dizer que não tem oportunidades, pelo contrário. É simplesmente que a gente tem que selecionar melhor e buscar aqueles que, mesmo com juros subindo, eles têm uma boa perspectiva. Tá? Então, acho que fica próximo do seu assessor que tem oportunidade aí para a gente falar. Tá? E questão de estruturadas, com esse call nosso de uma lateralização um pouco maior da bolsa, indo um pouquinho, voltando um pouquinho, tem muitas operações estruturadas interessantes para a gente conversar com o nosso sócio, head da mesa de renda variável, Eduardo, fora as carteiras livres de ações, para quem tem interesse em ter ações direto, a gente está com algumas casas de research muito interessantes para vocês acompanharem e aproveitarem as melhores oportunidades. Tá? Só para finalizar, não queria falar dos fundos internacionais, com os Estados Unidos crescendo forte e muitos países também surfando essa onda de liquidez global, a gente consegue ver muitas oportunidades em fundos internacionais, sejam alguns para parte mais direcional, quanto outros multimercados que a gente tem vários agora novos lançamentos também na nossa plataforma da XP, então vale a pena vocês acompanharem. Acredito que vão ser bastante beneficiados com uma maior diversificação global e não concentrar todos os ativos só no Brasil. Dito isso,
o Brasil continua sendo um país com bastante defasagem frente ao mundo, tanto na nossa moeda quanto na nossa bolsa. Então a gente sim gosta de uma alocação aqui também para poder aproveitar esse movimento que a gente ainda não pegou, mas sempre com muita cautela, indo aos pouquinhos para a gente não se machucar muito caso alguma coisa adversa aconteça. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso fechamento da semana. Queria agradecer a todos vocês e desejar para vocês um bom final de semana, que tenham excelentes investimentos e que peçam para a gente mais e mais informações para a gente poder prover para vocês e ajudar nas suas decisões, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.